Falei que ia ser rapidinho. Fui lá pegar todo mundo. Já tá todo mundo aqui prontinho. Bom, antes de anunciar nossos próximos convidados, que já falei um pouquinho deles aqui, eu quero chamar ao palco Lisandro Lopes, o CMO da XP. Vem pra cá, Lisandro! Opa, tudo bom? Eita! Animação total, a casa cheia. Super animado aí. Vamos lá então. Ai, tem que até respirar fundo, muito fundo. Nossos próximos convidados então, eu acho que não precisa de apresentação, a história deles está aí. A gente acompanha todos os dias, a gente acompanha há muitos anos. Na verdade, esses caras conseguem trazer toda essa garra, toda a disciplina, resiliência, aquilo que eu acabei de falar, de uma forma incansável, incansável. Esse encontro foi ensaiado algumas vezes, como eu falei, e vai acontecer aqui. Olha só, primeira vez. É o máximo. Eles estão super animados ali atrás. Estão animadíssimos, está divertido. Bom, aqui no palco da Expert XP 2024. Vem pra cá, Bernardinho, treinador de vôlei, ex-jogador, economista, empresário, professor de empreendedorismo, autor de 3 livros. Como técnico, sem dúvida alguma, um dos maiores campeões da nossa história do vôlei, acumulando mais de 30 títulos importantes e 22 anos comandando seleções, tanto a feminina quanto a masculina. Como empresário, possui diversos empreendimentos de sucesso, projetos sociais, além da escola de vôlei Bernardinho. Bernardinho! Isso aí, gente, isso aí. Abel Ferreira, nascido em Portugal, foi jogador de futebol, se tornou uma das principais revelações de uma geração de jovens técnicos europeus. Olha o Bernardinho aqui. Oi, bebê. Atualmente tá aqui ele, vambora, comandante do Palmeiras. Casa cheia para esse encontro inédito que aconteceu logo aqui no nosso palco, Lisandro. Hoje tá espetacular, assim. Eu sou muito fã desses caras, tá? E acho que pela emoção e pela gritaria, acho que tem muita gente aqui que também é. Olha aqui, tá lotado aqui na frente, a galera só tá chegando. Nunca vi tão cheio. Nunca teve tão cheio isso aqui. É verdade, tô lotado. Que festa, que maravilhoso. E aí, Bernardinho, tá nervoso? Não. Eu estava ansioso por esse encontro. Nós trocamos mensagens através de amigos, várias vezes ensaiamos estar juntos, e aí estamos aqui juntos no palco, né? Então não vamos botar contar muitos segredos, muitas coisas mais próximas, vamos conversar aqui. É um prazer enorme estar com um super campeão ao meu lado aqui hoje. Boa noite a todos. Eu confesso que estou nervoso. Eu quero que saibam que estou aqui como treinador de futebol, só. E o único amador aqui sou eu. Esse papo vai ser bom demais, Vai ser incrível. Bora começar? Bora? Então vou começar aqui eu. Eu falei pra vocês, é verdade, eu sou muito fã da filosofia de trabalho de vocês, tá? Então eu queria fazer uma pergunta pros dois. E aí, Abel, eu vou começar com o Bernardinho, tá? Mas depois eu queria te ouvir também. É justo. Né? Eu acho que boa parte do sucesso de vocês é conseguir manter a intensidade, né, no dia a dia, todos os dias, né? E eu acho que quando a gente pensa no nosso negócio, no nosso time comercial, é muito parecido, né? Como o sucesso está em manter a intensidade comercial, né? Ao mesmo tempo, você tem que conseguir dosar para não levar, né, no passar do ponto. Como é que vocês conseguem fazer isso, né, manter a intensidade comercial, a entrega, sem passar do ponto e manter a longevidade? Eu acho que você nunca vai saber exatamente qual é o ponto que você pode passar ou não. Tentativa e erro, reconhecimento do grupo que você tem na mão, até onde eu posso ir ou não. Numa geração anterior eu podia ir um pouco mais, uma geração diferente, eu não quero dizer que é melhor ou que é pior, eu tenho que entender um pouco mais que limite é esse. Mas eu acho que você é você. Se a paixão que te move, a intensidade é a sua, você não vai ficar fingindo ou sendo algo que você não é. Eu acho que a espontaneidade, a sua verdade, eu coloco paixão naquilo que eu faço. Sem paixão não tem muito sentido fazer. Mas obviamente a gente tem que entender. Eu, por exemplo, contando a última experiência que não foi bem sucedida, foi falta de conhecimento do próprio grupo. Isso é limitação minha.
de não conhecer e saber até onde eu podia levar ou não. Ah, o Bernardinho estava pouco intenso ou não estava, porque eu não sabia até onde eu podia ir ou não, e pouco tempo de conhecimento. Não existe fórmula mágica. Se nós pregamos o trabalho, a dedicação, a entrega como base do sucesso de qualquer empreendimento, não é imaginar que em pouco tempo você vai chegar e vai entregar. Vai contra aquilo que nós acreditamos. Requer tempo, conhecimento, né, experiência, vivências, para que você possa realmente estabelecer uma cultura num grupo que você trabalhe e que os resultados possam vir a partir dali. Mas eu acredito que intensidade daquilo que você faz, a partir do momento que você fala, olha, eu vou lá hoje cumprir burocraticamente uma função, é hora de você rever a sua posição e não é mais para estar ali. Falar em intensidade, eu tenho que ter cuidado ao falar nisso. Eu acho que toda a gente que tem uma empresa ou gera uma equipa procura a fórmula mágica do sucesso. Eu acho que não há uma fórmula mágica, há um processo que nos aproxima mais dos resultados. Eu falo enquanto treinador. Mas há sempre uma base. Para mim a base é o planeamento, o planejamento, como se diz aqui. É que pessoas eu quero que trabalhem comigo. E isso passa logo, para mim é a base de tudo. A capacidade que eu tenho para escolher as pessoas que sejam capazes de trabalhar em equipa, que tenham um compromisso e um objetivo comum bem claro e as tarefas muito bem definidas entre todos na busca de um objetivo comum. E depois, a partir daí, como disse o Bernardino e bem, eu falo na parte do futebol, a mim o que me move é a paixão por competir e o amor pelo jogo. É isso que me move, é isso que me faz sempre estar a top, estar sempre a puxar pelos que me lideram e, sem dúvida nenhuma, para não me alongar muito, eu sou tanto melhor quanto melhores forem aqueles que me rodeiam. Daí, a capacidade de escolha do líder é fundamental para aquilo que eu chamo os pilares, para aquilo que eu chamo a base de tudo, que é a escolha dos recursos humanos que tu queres que trabalhem contigo. Eu acho que o Abel colocou de uma forma brilhante aquilo que eu acredito que seja o pilar mais importante. A primeira pergunta é, com quem? Com quem que eu vou trabalhar? Não são os melhores, mas são os certos, que ocupam corretamente aquelas atribuições que a nossa empresa, que o nosso time, que a nossa equipa, como ele diz, necessita. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço necessário para atingir aquele objetivo. A primeira pergunta é sempre com essa, com quem? Eu digo que um grande projeto, uma boa ideia, como foi a XP há muitos anos atrás, com as pessoas certas, transformou a XP nessa grande empresa que ela é hoje. Grandes projetos com as pessoas erradas tendem a dar errado. Então a primeira pergunta é sempre essa, com quem? Eu acho que é o primeiro ponto, talvez o grande, se há um segredo, o principal para se ter um projeto de sucesso. Quando a gente olha para um time, quando a gente olha para uma equipe, não tem jeito, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes, são pessoas que às vezes chegam com mais experiência, às vezes um time tem gente nova, tem gente que é mais experiente, e aí o líder tem que organizar essa casa, né? Só que a gente sempre tenta, pelo menos eu sempre observei muito isso, dos líderes e dos técnicos, que eles tentam tirar o melhor de cada um, né? O que cada um pode dar de melhor. Só que às vezes o que é o meu melhor fica muito diferente e está muito longe do melhor do outro. Como é que vocês organizam e conseguem diminuir essa diferença do meu melhor para o melhor do outro, para que todos nós possamos nos tornarmos melhores? Abel, por favor. Abel. Olha, eu utilizo uma frase e repito muitas vezes para os meus jogadores. Eu quero só a melhor versão de cada um. Eu não tenho que me comparar com o Guardiola ou com o Bernardinho. Eu tenho que perceber qual é a minha melhor versão e andar em busca dessa versão e tornar e fazer com que ela seja o mais consistente possível. Num grupo, ou quem lidera grupos, treinadores, CEOs, enfim, a primeira coisa que nós temos que conhecer é quem nós temos à nossa frente. Não é quem é o atleta ou quem é o vendedor, é quem é a pessoa que eu tenho à minha frente. Quais são as capacidades e as potencialidades que esta pessoa tem para que eu possa dela extrair o máximo. E às vezes acontece muito, os chefes ou os bosses, como nós dizemos, ou os treinadores, serem treinadores que mandam executar.
A experiência a mim diz-me que quando eu meto cercas, assim, cercas à volta das pessoas e mandamos, faz isto, faz isto, faz isto, faz isto e faz isto. Muitas vezes nós castramos o potencial máximo deste funcionário ou deste jogador, porque muitas vezes eles têm muito mais dentro deles, com que eu, treinador, e eu, líder, vou aprender e aprendo muito. Quero-vos dizer isto com toda a sinceridade. Com quem eu mais aprendo, para além do estudo e da análise que faço, e de ouvir o Bernardinho, por exemplo, é os meus jogadores. Ouvir e sentir os meus jogadores. Porque às vezes eu acho que o negócio é ir pela direita e o meu jogador às vezes mostra-me um caminho pela esquerda que nem eu estava a ver isso. Então essa é uma forma de eu conseguir tirar o máximo dos meus jogadores, é haver aqui um conhecimento mútuo, conhecer a pessoa que está à minha frente e dar-lhe essa liberdade para que ele próprio possa criar e mostrar-me dentro de uma organização coletiva todo o potencial que ele tem para servir os interesses mais do que a ele mesmo, os interesses do clube e do time. Isso eu acho que como é que eu diria, é um aprendizado permanente. Novos grupos, novas pessoas. Quando eu cheguei à seleção masculina, eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar com alguns atletas que me ensinaram muito. Giovanni Gavi, que está por aqui hoje, Sérgio Escadinha, que esteve nesse palco há 2 dias atrás, mas me ensinou muito mais, talvez, não apenas sobre o ponto de vista técnico ou tático, mas como pessoas. Muitas vezes nós medimos as pessoas, às vezes pelos seus números, mas aos intangíveis. Aquelas pessoas conseguem, às vezes, muito mais do que aquilo que a gente está vendo. Os números apenas refletem. Qual é a reação daquela pessoa sob estresse, sob pressão? Qual é o resultado dela? Nós tivemos ano passado aqui nesse palco um jogador chamado Tom Brady, de futebol americano, teve aqui, quem teve a oportunidade de assisti-lo. O que se esperava dele, o que se via dele quando ele foi escolhido para ser, era uma pessoa com pouquíssima expectativa sobre ele. E não é que ele tivesse um grande talento, os números não eram favoráveis a ele, mas ele tinha uma capacidade de lidar com dificuldades e de fazer o time produzir, que era diferente de todos os outros. Então é entender o que cada um deles, como o Abel falou, qual é a capacidade dessa pessoa. O Sérgio Cadinha era um lutador, era um batalhador, um rapaz que veio de uma comunidade que para ele não tinha tempo ruim. Enfrentar os russos para ele era mais simples do que enfrentar muitas vezes um tiroteio na comunidade. Então para ele estava pronto para qualquer tipo de adversidade. Então, assim, é conhecer as pessoas para saber os valores e os princípios são os mesmos que nos guiam. Tirar o melhor das pessoas é a nossa missão, mas o que cada um tem a dar é diferente um dos outros. Eu acho que o brilho das equipes está exatamente nessa complementaridade de capacidades e talentos. É um que é mais lutador e batalhador, um que é mais talentoso, coloca o seu talento à disposição do seu time, tem cada um dando aquilo e colocando sempre algo de lado. São egos e vaidades para que a gente possa trabalhar pelo um time. No meu esporte é difícil, eu acredito que o futebol seria muito mais difícil em função da exposição muito maior. Como é que nós conseguimos controlar egos e vaidades? Uma das coisas que eu falo sempre, quando o jogador faz um gol e ele faz assim, ó, aquilo me incomoda, a minha vontade era fazer assim, ó, sai, né? Porque ele aponta para o nome dele. Agora eu gosto quando o jogador faz um gol e ele sai correndo quase que de costas e de braços abertos, esperando o cumprimento dos seus companheiros. E isso se reflete porque ele sabe que para fazer um gol, alguém teve que, né, dar a ele as condições para que aquilo acontecesse, porque é um esporte coletivo. Então, trabalhar com isso, entender as pessoas, até que ponto elas estão dispostas. Não adianta eu ter um solista apenas, se nós somos uma orquestra. Se ele não estiver disposto a colocar o talento dele, musical, para que aquela orquestra toque a melhor sinfonia, será que ele é o ideal para estar conosco ali? Ah, mas se abrir mão daquele, sim, pensando no coletivo, no time. Recentemente, na Olimpíada, um assistente meu, que é um cara muito focado em números, ele me disse, um jogador francês, ele não pode jogar porque os números dele estão abaixo. Ele pode jogar, os números estão abaixo, mas os números de todos os outros, quando ele está presente, sobem. E essa é a percepção. Eles foram campeões olímpicos pela força da coletividade. Começaram mal, mas a coletividade suplantou e fez com que eles superassem as dificuldades e se tornassem campeões olímpicos. Os bons jogadores são aqueles que fazem os outros melhores. Perfeito, perfeito. Pô, E o técnico também. legal. E o técnico também. Sem dúvida. Tinha uma outra pergunta aqui para os dois, tá? Eu acho que tem uma falsa ilusão, tá, de que muitos atletas, muitas pessoas, muitos profissionais nascem campeões, tá? Eu acho que você pode até ter um outro que nasce com uma predisposição maior ou menor.
Mas acho que também tem as pessoas que se forjam campeões, né? Que necessariamente elas vão crescendo e vão ganhando momento até em torno do grupo. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, um pouco dessa reflexão sobre nascer campeão, forjar campeão, com a história que vocês têm aí de tanto sucesso. Como é que vocês veem esse ponto sobre nascer campeão, crescer e se tornar um campeão? Eu acho que nascer campeão, você pode nascer com um certo talento, com um certo dom. Mas o campeão vai muito além de ter um talento, né? O campeão é aquele que faz com que o campeão é aquele que com a sua presença faz com que o seu time performe melhor. Uma pessoa talentosa jogar bem não é suficiente para mim. Ele tem que fazer com que aqueles que têm menos talento à sua volta também performem melhor. Aí ele realmente se torna um campeão, no sentido de colaboração, de fazer com que o seu time performe melhor. Eu acho que você pode nascer com um dom maior, um talento técnico maior. Mas para você se tornar realmente um campeão, o processo é muito maior. É treinamento, é dedicação, é entrega, é desenvolvimento da sua capacidade de ler situações, de lidar com pressão. Quantos talentos nós já vimos sucumbir sob pressão? E quantos lutadores menos talentosos crescem na pressão? Tom Brady é um exemplo clássico. Tivemos ano passado uma palestra incrível dele, uma entrevista maravilhosa. A grande virtude dele, onde ele superava os jogadores mais talentosos, era como ele lidava com situações de pressão. Porque os verdadeiros campeões são aqueles que dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Porque na situação de facilidade, de tranquilidade, né, no mar sereno, você vai navegar bem. Mas e no mar revolto? Numa decisão, na hora de fazer a coisa acontecer, que você fala, dá a bola aqui que eu vou fazer a coisa acontecer. Você está treinado, condicionado, porque por mais que você tenha talento, o que vai dar segurança para você é a consciência da sua capacitação, da sua preparação. Eu me preparei, vou fazer acontecer. Porque um campeão, digamos, um talentoso despreparado, vai se sentir inseguro na hora da decisão. Já um campeão, não, preparado, sabe, digamos, com a base que vai fazer com que ele realmente execute, esse se torna realmente imbatível. Quando um talento encontra trabalho, aí se torna um Phelps, se torna um Michael Jordan, ou seja, trabalhadores. E lembre-se, Michael Jordan foi cortado do time da escola. Então será que ele nasceu com esse talento todo ou se forjou um campeão? E a grande reflexão é isso, como ele usou aquele corte na escola. Ele disse, ninguém nunca mais vai me fazer sentir o que eu estou sentindo agora. Ele usou aquilo como fonte de motivação para treinar, para fazer, para se desenvolver, se tornar, na minha opinião, um dos maiores atletas da história do esporte mundial. Então acho que campeões se forjam com o tempo. Campeões bons se forjam sob pressão, como o aço se forma sob o fogo. O campeão passa por isso. Pode nascer um talentoso, mas um campeão é um longo processo. Olha, eu vou dizer aquilo que eu acredito. Eu acredito que eles fazem. E mais, eu acho que o caminho é fácil. O caminho é fácil. O difícil é ser consistente segunda, terça, quarta, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3, 4. Para mim isso é o que faz a diferença. Para mim o segredo é fácil. O difícil é o caminho, é quem está disposto a pagar o preço para ser realmente da excelência naquilo que faz. Muitos de vocês seguramente ouviram a minha declaração após a primeira Libertadores, onde toda a gente falou que eu era melhor treinador. Eu assumi publicamente que de facto era melhor treinador, mas que era pior pai, pior marido, pior filho. O que eu quero dizer a toda a gente que quer ser atleta de elite, ser melhor dos melhores, e eu aceito quem não esteja disposto a pagar o preço, porque há muitas renúncias, há muitos sacrifícios, há muita gente que vai ficar para trás para eu ser o melhor. Vocês têm muitos exemplos, o Phelps, o Ronaldo, o Messi e outros que têm toda a capacidade, mas simplesmente dizem, eu não estou disposto a pagar o preço, a ter que me sacrificar, a fazer as renúncias, a ficar todos os dias longe das pessoas que eu gosto para ser da excelência. E eu respeito e admiro tanto os que abdicam e que fazem renúncias e que trabalham 5, 6, 10, 15 anos para ser os melhores, como aqueles que dizem, eu não estou disposto a pagar o preço para ser o melhor campeão do mundo, mas estou disposto a querer ser o melhor pai, a ser o melhor filho ou a ser a melhor mulher. Eu respeito os dois. Para mim, Abel Ferreira, os dois são campeões. Para mim. Eu sei eu acho que para
né, o mundo corporativo vale uma reflexão. Hoje pela manhã eu tive um encontro com um professor e ele me dizia: Bernardo, eu tive com um executivo, um jovem empreendedor que construiu uma empresa incrível, que fatura hoje umas centenas de milhões de reais, o que quer que seja, começou do nada, internacionalizou a empresa e ele me ligou pedindo ajuda. Eu nunca tive uma fase de tanto sucesso, tanto êxito profissional. Eu nunca senti tão infeliz, porque ele teve que fazer renúncias. Ele estava pensando se valia a pena ou não. Até que ponto isso fazia dele uma pessoa realmente de sucesso. O que é o sucesso? E ele me pergunta, o que é sucesso para você? E há várias definições. Um grande treinador, já que estamos na seara de treinadores, chamado John Wooden, treinador de basquetebol, lendário da UCLA, ele diz: sucesso é a paz de espírito proveniente da sua consciência de que você fez o seu melhor. Um outro bilionário do mundo corporativo disse: sucesso para mim é quando seus filhos crescem e querem estar perto de você. E o nome mais importante pelo qual eu fui chamado, mais significativo, foi pai. Então, o sucesso tem uma bora de formas. Agora, a grande questão quando você fala de consistência, é o nome do jogo. A grande questão é mais difícil chegar lá ou se manter lá? Estará o campeão disposto a continuar a pagar o preço? Daí nasce a reflexão aos campeões, o desconforto. Estará o grande campeão disposto a continuar a pagar o preço? Ou ele não está mais disposto? Então, quando eu, por exemplo, chegava o treino para 1 hora mais cedo, das 9 para as 8, das 8 para as 7, era para testar. Porque se eu disser para um menino de 15, 16 anos, que o Abel trouxe da base: olha, o teu treino começa às 6, ele virá. Se eu falar para um campeão olímpico, seu treino... Não, às 6 não, professor, vou chegar às 9h30, 10 horas. A grande questão é essa: estará o grande campeão disposto a continuar a pagar? Porque todo dia é day one, né? Não existe nada que você leve do sucesso anterior. A única coisa que o Abel hoje vive é a pressão de expectativas que ele criou. Quando nós ganhamos uma medalha de prata em 2008, nós fomos cobrados, porque nós não ganhamos a prata, nós perdemos o ouro. Porque a expectativa era de quê? De mais um ouro, de mais um ouro. Chegar à final já não era mais suficiente. E eu acho que a gente tem que fazer essa questão para nós mesmos. E eu volto a dizer, eu respeito aquele que não queira mais pagar, mas seja sincero dizendo que não quer. Não finja que quer, né, e queira permanecer, porque ele vai condicionar o desempenho daquela equipe se ele não está mais disposto a pagar o preço. O que é legítimo, não se discute. Oi, voltou. Eu tenho uma curiosidade, que é assim, a gente está falando aqui de alto nível, alta performance, né? Pagar o preço, abrir mão de tantas coisas. E aí eu trago isso também da minha fase de esporte. Eu também abri mão de muitas coisas quando eu fui atleta para conseguir os meus títulos, e depois eu abri mão de muitas coisas quando eu decidi ser jornalista esportiva. Que eu brinco que eu era atleta do jornalismo, né? Porque você abre mão de muitas coisas. Mas depois de um certo momento, depois que você está, querendo ou não, né, quando você chega à alta performance, quando você é um campeão, quando você consegue construir uma carreira, o que é mais desafiador? O sim, os sims que aparecem na sua vida, que começam a aparecer vários sims, né, quando as coisas começam a dar certo, ou os nãos, que frequentemente também, todo dia, a gente enfrenta? O que é mais difícil lidar? O sim ou o não? Como é que se equilibra isso na vida? Olha, assim, o meu primeiro pensamento: o sim é uma coisa positiva, o sim pode ser um elogio, e quando nós nos sentamos à sombra de um elogio, eu costumo dizer que as vitórias são como espadas. Quem se senta em cima das vitórias... E eu estava aqui a ouvir o Bernardinho há pouquinho, e sabem o que é uma garrafa de gás? Imaginem vocês uma equipa que nunca foi campeã, que nunca ganhou uma Libertadores, e a primeira vez que ganha uma Libertadores, por exemplo, é quase como abrir uma garrafa de gás. Quando vocês abrem a garrafa de gás a primeira vez, por muito que tu a seguires a feches, ela já perdeu esse gás todo. O desafio dos treinadores e dos líderes é: como é que eu vou encher esta garrafa outra vez de gás como se fosse a primeira vez? Esse é que é o desafio. Os nãos para mim são gasolina. Os nãos para mim são desafiadores. Nunca ganhamos este jogo, nunca ganhamos esta competição, nunca conseguimos. Um não para mim é um desafio. Eu ouvi
raramente ou fixei a palavra desistir na minha cabeça, mas durante a minha carreira como jogador e sobretudo como treinador, ouvi muitas pessoas próximas de mim dizer: não vais conseguir, é melhor desistir, isso é muito difícil, isso é só para poucos. O que eu digo é, e que eu penso, se os outros conseguem, porque é que eu não consigo também? Se os outros lá chegam, porque é que eu não hei de chegar também? Pelo menos eu vou ficar com a minha consciência do meu sucesso, de que fiz tudo, mas tudo o que eu podia para conseguir atingir esse objetivo que eu quero. Mesmo que chegue no fim e que não o consiga, mas a voz da nossa consciência, pelo menos a minha, eu falo muito comigo mesmo, não sei se acontece com vocês, mas as minhas filhas, minha esposa, dizem: lá vai ele no mundinho dele. Eu estou sempre a falar comigo. E quando eu me deito para dormir, eu gosto muito de estar em paz e em consciência, não é com o que os outros me dizem que eu tenho que fazer, é em consciência comigo mesmo. Mas para mim, os sims podem ser armadilhas, mas claro que é bom ouvir um sim. Sim, vais jogar, sim, és o melhor treinador, melhor jogador, sim. Os nãos, por muito duros que sejam, eu prefiro um não honesto e frontal do que um não que seja falso. E eu como jogador, porque eu fui jogador, a coisa que eu mais adorava é que o meu treinador fosse verdadeiro e sincero comigo. Olha, no final do ano vais ser dispensado, foi muito bom enquanto durou, mas agora vamos ter que trocar. Não te vou estar aqui a mentir, a dizer talvez, pode ser que no final do ano. Eu adoro as pessoas verdadeiras, eu adoro as pessoas honestas e faço aos meus jogadores o que eu gostava que me fizessem a mim enquanto treinador. Para terminar, os sims são rosas e flores e os nãos são os espinhos que nós temos que contornar. Eu quero contar uma história rápida e fazer uma reflexão. A história rápida é que eu me formei em economia na PUC do Rio, eu não deveria estar falando treinador, eu deveria estar falando com vocês aí sobre investimentos, mas enfim, estou meio enferrujado na área. Meu primeiro erro na minha carreira foi quando eu deixei um banco de investimentos para ir para a Itália treinar um time, né? Os meus companheiros de banco de investimento estão todos ricos e eu estou aqui desesperado correndo atrás de patrocínios. Quando eu encontro com eles, eles falam: não, você é feliz, ganhou medalhas, então manda um pix para mim que eu estou duro, mas enfim, foi um erro terrível, mas eu fui atrás da minha paixão. Eu recebi um convite, eu tinha 29 anos, para ir para a Europa treinar um time feminino, que era o último classificado da Liga Italiana de Vôlei, e estava para cair para a segunda divisão. E eu falei assim, a minha questão era: seria possível viver da minha paixão? Eu queria tentar. Eu não era treinador, eu tinha vontade de me tornar um treinador. E aí eu fui à casa dos meus pais, falar com meus pais que eu estava pensando em ir para a Itália, dirigir um time. Minha mãe ficou desesperada, eu já era pai do Bruno, que tinha 2, 3 anos de idade. Esse menino vai morrer de fome, isso é uma aventura, não vai dar em nada. E ela então me desestimulou. Fui falar com meu pai. Meu pai é um grande advogado, cheguei à sala, ele estava lendo, interrompi a leitura dele e contei a ele do meu plano, de ir para a Itália dirigir esse time. Ele olhou para mim: é o que você ama fazer? Falei: pai, eu tenho paixão pelo esporte, gostaria de viver do esporte. Ele então disse: então vai, e faz bem feito, mas só volta quando der certo. Aí bateu medo, né? E se não der certo, posso voltar não? Mas esse só volta quando der certo. Em qualquer situação que eu me encontre, que as coisas parecem não estar dando certo, isso vem à minha cabeça, eu falei isso do pai e fala: só volta quando der certo. Não terminou ainda, volta lá, tenta melhor, aprende, não é igual, é diferente, tenta de novo e só volta quando der certo. E eu quero dividir uma preocupação que eu tenho com os nãos hoje. Uma coisa é eu receber um não sincero de um treinador, que é duro, é difícil, mas faz parte da nossa trajetória e caminhada. É um não numa partida com a derrota. Eu acho que o grande vilão hoje, na nossa juventude, jovens atletas, são as mídias sociais e os nãos que vêm de lá. Como isso condiciona tremendamente, inclusive o equilíbrio emocional de muitos nossos jovens. São nãos, na minha opinião, sem nenhum fundamento. Você não quer opinião de ninguém da qual você não vai pedir conselho. Por que eu quero saber a opinião? Eu não jamais pedi um conselho para aquela pessoa. E como esses nãos condicionam, mas não são nãos verdadeiros. E condicionam os nossos jovens.
Eles têm que aprender a viver com os nãos do esporte. Né? Você vai perder, é um não. O que você faz? Você senta e chora? Ou você se prepara melhor da próxima vez? Você muda a sua estratégia? Enfim, o que quer que seja. E eu acho que isso é a vida, não é verdade? É um lugar comum falar que os grandes são aqueles que não caem, mas é verdade. Qual é um grande que você sabe que não caiu? Inclusive sobre investimentos, há uma tese que diz que grandes investidores em startups não investem em pessoas que não tiveram uma capotagem qualquer. Ele não tem a experiência do erro. Ele foi capaz de se levantar depois de um erro. E eu quero pessoas que tenham vivido isso, a experiência de uma derrota. Como eles se comportaram no dia seguinte? Eles apontaram dedos, assumiram responsabilidade? Essas, para mim, são perguntas importantes. E, desculpa, concordo com o Abel, não são gasolina. Não, o Tom Brady fala, prove them wrong, vamos prová-los errados. Vamos prová-los errados. Não. Bom, muito legal. Eu queria ouvir de vocês um ponto, tá? Que eu acho que ele é muito comum e necessário no mundo dos esportes. Eu acho que vocês conseguiram fazer na trajetória de vocês, mas que ele é mais difícil no mundo profissional, que é sobre a hora certa de mudar o time, de trocar alguém, tá? Eu acho que várias vezes a gente ouve, né, no mundo dos esportes, o time já cansou, já ganhou tudo, tem que fazer uma mudança, 3, 4 anos já é um ciclo, tem que mudar. No mundo do esporte, no mundo do corporativo, isso acontece menos. E é difícil que muitas vezes são pessoas, atletas, profissionais que ajudaram vocês a conquistar as coisas, né? Mas chegou a hora que tem que mudar. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês pensam sobre isso, como fazem, e eu acho que a gente tem muito a ouvir nesse ponto, tá? No mundo corporativo. Eu vou fazer só uma consideração para que o Abel possa, certamente, ainda mais no futebol, onde você tem uma proliferação de atletas, mudanças acontecem permanentemente, às vezes forçadamente, chega a ser um tão bom que vai ocupar um espaço. Mas tem uma coisa que seria sobre a questão de nós criamos relações com as pessoas que lutam ao nosso lado. Atletas que durante anos estiveram comigo em batalhas importantes e que num certo momento você tem que abrir mão deles e fazer escolhas diferentes. Uma coisa que nós temos que ter atentos é o seguinte, nós não podemos deixar o que eu chamo de cumplicidade perversa. Eu tenho que pensar no bem do time, da empresa, né, do meu projeto. Aquela pessoa foi um parceiro meu durante muitos anos, um cúmplice meu, né, no bom sentido, dos grandes projetos, mas ele já não está rendendo mais. Você tenta, faz, chegou um que está rendendo mais. Essa relação não pode condicionar a minha decisão, né? E nós vamos tomar decisões difíceis muitas vezes, e seremos julgados, no futebol muito mais do que no vôlei, permanentemente julgados. Mas o que eu acho que importa a mim, importa ao Abel, é o que o seu time acha da sua decisão. Se a sua decisão não parecer justa para o seu time, você não é mais um líder para aquele time. Fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, independente daquilo que se pensa não. E se você quiser privilegiar alguém por um histórico de relação, de conquistas com ele, mas ele não, aquela pessoa já não está mais em condições, aquilo será injusto aos olhos dos seus liderados. E você perde a condição de liderar quando eles sentem que há algum tipo de privilégio, algum tipo de injustiça na relação. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E aquela história, nós estamos sempre buscando evolução. A evolução, ela requer mudanças. Mudanças geram desconforto, mas elas são necessárias para o crescimento. Mudança não significa mudança de um nome, um jogador pelo outro. Às vezes é mudança de uma posição. Quantos jogadores que eram, digamos, antigamente chamavam laterais, alas, se tornam às vezes, me lembro de Júnior, que era um ala do Flamengo, lateral esquerdo, ele se torna meio de campo, onde ele podia jogar, digamos, não precisava tanto desse vai e vem, uma coisa mais, mas é uma mudança que gera eficiência, é o que a gente busca, não é a mudança do nome, talvez é a posição, mas como é que isso acontece? Mas eu digo sempre isso, não dispensem, né, a experiência e a vivência de alguns atletas corporativos que sejam, que viveram coisas que muitos jovens não viveram e não sabem lidar com isso. É muito importante também. Apenas a mudança pela mudança em si, porque tem que rejuvenescer, será que é o ideal? Tem que haver uma razão forte para a mudança, uma insatisfação clara, né, uma ineficiência qualquer que te provoque essa mudança. Olha, a experiência a mim ensinou-me o seguinte: decisões difíceis tornam o futuro mais fácil. Decisões fáceis tornam o futuro mais difícil. O que é que eu quero dizer com isto? Vou olhar para quando eu era mais jovem, 15, 16 anos. Eu tinha uma amizade que o mais fácil era eu continuar com ele. Era o mais fácil.
O mais difícil foi dizer, este colega, esta amizade não é boa para mim. Difícil é exatamente quando tens jogadores e dizer isto. O mais fácil é dizer, não, qual é mais fácil? Eu continuo contigo, vamos até ao final do contrato. As decisões difíceis é um ciclo que se encerra, ser verdadeiro e honesto com o atleta, tomar essa decisão e seguir em frente. Portanto, eu acho que são umas frases que me guiam. Decisões difíceis tornam-nos a vida mais fácil. Eu sou treinador, às vezes perguntam-me o que é isso ser treinador, o que é isso ser líder. Para mim é o senso comum, é fazer bem o senso comum. Mas eu tenho que dizer isto, um líder, um CEO, um chefe, um treinador de equipa, o que é que ele faz? É tomar decisões. Então, elas têm que ser tomadas e às vezes são difíceis de tomar. Mas é para isso que tu estás lá. Tu estás lá para, em momentos difíceis, tomar as decisões que têm que ser tomadas. É o que é melhor para a empresa, não é o que é melhor para o atleta. O que é melhor para a equipa, não é o que é melhor para o atleta. Eu, quando tenho dúvidas, tenho uma frase, diz lá, o que é melhor para o meu time, não é o que é melhor para o atleta. E às vezes, e repito como comecei, decisões difíceis, falo da minha experiência, tornam-nos a vida fácil. Decisões fáceis tornam-nos a vida difícil. Muito bom. É verdade. E é verdade, né? Total. É verdade. Quanto mais a gente vai adiando essa decisão difícil, botando, né, por baixo do tapete, um dia esse tapete vira e tá ali, ó. A gente sabe às vezes, a gente só não consegue executar, né? Você sabe dentro de você, mas o executar é que é difícil, né? Eu pergunto sempre isso, né? Quantas vezes você procrastinou para tomar uma decisão difícil? E aí quando toma a decisão, fala, poxa, devia ter feito isso antes. Líderes têm que tomar decisões certas, corretas, difíceis, não as convenientes. Porque as convenientes vão tornar a sua vida difícil. Até porque a conveniência é aquilo que a gente quer, né? Torna a vida mais fácil, né? Tem que saber dizer não às conveniências. Eu queria saber de vocês dois agora, na cabeça de liderança mesmo, como equilibrar a humildade, que é tão importante e que a gente sempre fala sobre isso, né? Ser humilde, se posicionar de uma forma humilde, mas ao mesmo tempo existe do outro lado a autoridade. E a autoridade, às vezes, ela nem sempre tem que ir pela humildade, né? É um equilíbrio ali, é uma balança difícil entre humildade e autoridade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esse equilíbrio. Ele existe, né? A pergunta que tens de fazer a ti mesmo é, o que é humildade? É aceitar tudo que nos mandam fazer? É vestir roupas humildes? O que é humildade? É a pergunta, o que é humildade para cada um de nós? É o ser submisso a quem quer que seja? É mandar em mim eu faço? É eu não ter opinião quando isso é humildade? O que é humildade? Humildade pode ser verdadeiro com o colega que está ao meu lado. Humildade pode ser ajudar, que é a função principal de um treinador, na minha opinião. A função de um treinador é ensinar, corrigir, mostrar e ajudar o atleta a ser melhor. Essa é a função principal de um treinador. Os treinadores de hoje, 90% dos treinadores que eu tive eram autoritários. Faz. Eu nem abria a boca, simplesmente fazia. Os jogadores de hoje, os filhos de hoje, perguntam porquê? Porquê, pai? Porquê que eu tenho que fazer isto? Porquê que eu tenho que correr atrás do ponta? Porquê que eu tenho que fechar no segundo posto? Porquê que eu tenho que pressionar se eu sou atacante? Porquê? E a minha função não é ser nem ditador, raro dar douras aos meus jogadores. Eu acho que um líder deve ter uma comunicação eficaz, incisiva, específica e clara. E cobrar a partir daí. Eu não tenho que ser um ditador. Nem os meus jogadores têm que ser humildes ou submissos, só que o treinador diz, faz isto. Eu adoro que os jogadores me questionem. Eu acredito na liderança pelo conhecimento e pelo exemplo. Mas não gosto que os meus jogadores sejam um comando. Sabem que vocês têm um comando em casa, querem ver, carregam no comando, eles fazem. Eu não gosto. Isso não me desafia. Eu gosto de jogadores que me desafiem. Eu gosto de jogadores que me ajudem a ser melhor. Porque isto depois é uma partilha.
Eu ajudo-os a eles, eles ajudam a mim. Eu não conheço nenhum treinador que seja bom sem a ajuda dos jogadores. E Bernardinho, se souber, diga-me que eu vou lá. Tem uma coisa, eu assistia muito aos programas domingo à noite, tinham aquelas rodas, né? Os treinadores vinham. E uma vez eu ouvi de um treinador, quando houve uma derrota, eles não fizeram o que eu mandei. Aquilo para mim soou tão mal. Você não manda em ninguém. Certamente você não foi convincente o suficiente para que eles fizessem aquilo que você estava propondo. Porque eles não acreditaram no seu porquê. Né? Eu acho que ser desafiado, eu acho que a humildade tem a ver com essa sua disposição em estar sempre aprendendo. Ao ser desafiado, você aprende, você reflete. Todo aprendizado ele requer uma reflexão. Uma pergunta que te faça elaborar um argumento, criar alguma solução. Né? Não existe liderança pelo autoritarismo, e a subserviência não é a humildade. Eu acho que você manter o seu modo aprendizado e sempre ligado é um sinal de humildade. Eu quero aprender, eu quero ouvir. Eu digo, uma das principais características de um líder é a escutatória, a capacidade de escutar de verdade. E muitas vezes escutar o que não é dito. É a linguagem corporal de alguém que não está bem, alguém que não concordou, mas às vezes não quer falar. Provocar o debate, a comunicação, é da atribuição do líder. E eu digo assim, quando você pega um grupo novo, uma nova geração, estabelecer essa conexão é a coisa mais importante. Vocês perguntaram um dia que eu falei principalmente, eu não tive talvez tempo ou capacidade de estabelecer uma conexão como eu tive com outras gerações que eu dirigi por mais tempo. Onde ela vai se dando, ela vai sendo construída com o tempo. Mas é aquela história, só volta quando der certo. Temos que fazer dar certo. Temos que encontrar os caminhos. Qual é a nossa missão? Criar as ferramentas, dar a eles as ferramentas para que eles se tornem melhores. Por exemplo, a Gabi hoje, capitã da seleção, começou conosco com 16 anos de idade, era a quarta ponteira. E você dar a ela asas para que ela possa voar e ser a melhor na posição dela no mundo. Aquilo ali, eu acho que é a nossa grande medalha. Eu costumo dizer que, não sei se vocês sabem, mas treinador olímpico não ganha medalha. Pessoas falam que eu tenho uma medalha como jogador. As outras são réplicas. A nossa medalha é poder vê-los ganhar a medalha. Onde quer que eles estejam, é isso que a gente quer, que eles brilhem, que eles voem, que eles façam. E não é simples, mas assim, eu acho que é uma missão. E a gente acaba meio que se apaixonando por isso, com as nossas frustrações naturais. E as frustrações são lições, de novo, gasolina. Onde eu errei. Que é muito fácil falar, ele não fez, ela não fez. Desculpa, há uma razão. E a responsabilidade, em última instância, é do líder. Ele pode ter culpa na execução, mas quem é que treinou, quem é que condicionou, quem é que posicionou aquele jogador? O líder. Em última instância, é a sua responsabilidade. Assumir responsabilidades é o primeiro passo para que você possa aprender. Se nós perdemos e eu não assumo, eu vou continuar da mesma maneira. Alguém, o juiz, isso, aquilo, desculpa. Pode ter uma parcela, mas nós temos responsabilidade. Eu acho, porque o mercado, a China não cresceu, perdão, você não avaliou corretamente. Então tem que realmente assumir responsabilidades, se questionar, e buscar os novos caminhos do crescimento. Muito bom, muito bom. Pessoal, tem uma pergunta aqui sobre pressão, tá? Eu acho que vocês tocaram, no momento, no ponto. Eu acho que é um desafio talvez da nossa geração, onde a gente vem de um histórico onde colocar pressão, faz, executa e não questiona, era parte da vida, E hoje isso mudou um pouco, Como vocês trabalham isso, tá? Porque a gente continua trabalhando aqui no mundo atual, Como trabalhar isso numa geração que mudou e a gente tem que se adequar. Como colocar pressão, como dosar pressão, talvez em ambientes, pessoas que talvez não queiram, estão acostumadas. Tem uma frase, uma reflexão que eu uso, que é o seguinte: eu pergunto a vocês, quem lidera equipes aqui? E eu pergunto o seguinte: você vai cobrar de alguém que você não acredita que tem capacidade de fazer? Não adianta o Abel me escalar e dizer, você tem que fazer. Eu não tenho capacidade, professor. Não tem como. Você só cobra das pessoas que você acredita que tem capacidade. Senão é desperdício de tempo, de energia, não faz sentido. No ano passado, eu tenho uma filha menor, Vitória. Eu botei o nome dela de propósito. Se a Vitória não vier na quadra, ela está em casa me esperando. Então tem sempre a Vitória comigo. Mas enfim, eu cheguei em casa e nós estávamos no treinamento. E ela estava acompanhando, vendo o time feminino, meu clube. E aí eu estava pegando no pé da Líbera, uma menina espetacular. Eu amo. Então eu pego no pé porque eu amo. Que se eu não me importasse com ela, eu ia deixar para lá. Aí quando teve um intervalo para água, a minha filha foi lá nela. Como é que você aguenta meu pai? Ele fica no teu pé, fica no teu... E ela respondeu o seguinte:
Eu adoro quando ele cobra de mim. Ele está prestando atenção em mim, ele me corrige, ele fala. E eu sei onde ele quer me levar. Eu sei onde ele quer. Ele acredita mais em mim do que eu mesmo, porque ele fica o tempo inteiro, pode fazer melhor. Atenção aqui, faz ali. Esse é o tipo de jogador, de atleta que a gente quer ter. Mas Geraldo, eu, por algum motivo, alguma razão, despertei nela consciência. Eu digo aos jovens, preocupe-se quando eu deixar de cobrar. Pode ser que eu tenha deixado de acreditar. E a pressão, de uma certa maneira, é um privilégio. Porque, poxa vida, se a pressão sobre o Abel, é porque ele já demonstrou uma capacidade imensa de realizar. Não há como viver sem pressão. Se espera dele uma equipe que jogue bem, que vença, que faça, que entregue, porque o histórico demonstra isso e a capacidade demonstrada leva essa pressão a ele. A pressão, de certa forma, é um privilégio. Imagina você vir sem pressão nenhuma. Está tudo bem, mas não está ok. Você vira medíocre naquilo que você faz. Você quer ser melhor naquilo que você faz. Não é melhor do que o outro. O grande deflagrador de infelicidade é a comparação. Parem de se comparar com os outros, comparem-se com vocês mesmos. Eu sou hoje um treinador melhor, um companheiro melhor, um pai melhor, um filho melhor. Eu acho que essas são as questões realmente relevantes sobre a nossa evolução, o nosso crescimento. Então acho que é o que a gente tem que buscar. E a pressão é parte do uniforme de alguém que trabalha numa grande instituição, num grande clube, num grande time, o que quer que seja. É assim, Boa. Vamos ser sinceros e honestos uns com os outros. Quem lidera times, quem lidera equipas, o que é que quer? Resultados. A gente pode andar, fazer... Desculpem. Toda a gente quer resultados, quer ganhar, quer ter lucro. Isto é a pressão que nós temos que entender desde o início. Ponto. No fundo, eu tenho que ganhar. Ponto. Agora, como? E agora eu vou... Aonde é que eu quero concentrar a minha atenção? No resultado ou no processo que me leva ao resultado? Sabendo que no caminho vão dizer que eu sou o pior treinador do mundo, vão me chamar de tudo. De tudo. Infelizmente, com as redes sociais hoje, no mundo virtual que nós vivemos hoje, vale tudo. Tudo. E nós temos que saber qual é o nosso foco. Aonde é que eu quero gastar a minha atenção, a minha energia, para aquele resultado que está lá no final, seja aquele que eu quero. Mas, nos jogos de grande pressão, nos jogos em que está muito em jogo, os meus jogadores às vezes perguntam, professor, e agora o que é que eu tenho que fazer? Agora o que é que tu tens que fazer? O que fizemos durante o ano inteiro. Não é agora no momento decisivo que nós vamos alterar. Esse é que é o segredo. É quando nós às vezes achamos que nos momentos decisivos temos que fazer aquilo que nunca fizemos. Não. É nos momentos decisivos que temos que fazer o que sempre fizemos. E às vezes acontece, nos momentos decisivos, nós nem fazer bem aquilo que fazíamos, porque o resultado, no futebol eu digo isto, eu não sei se eu vou ganhar ou perder. E eu pensava até há bem pouco tempo que o resultado era fruto daquilo que nós fizéssemos. Não, desculpem, eu penso diferente. O resultado toma conta dele próprio. O que é que tu queres dizer com isso? Quer dizer que no último jogo que eu fiz em casa para a Libertadores, houve um golo que entrou e que bateu na mão, e no último segundo do jogo, a bola bateu na trave e entrou. 3 dias antes em casa, ganhei o jogo no último segundo. O resultado toma conta dele. Então, se o resultado toma conta dele, o que é que eu e os meus jogadores podemos tomar conta do quê? Do que eu controlo, da minha tarefa, daquilo que eu tenho que fazer no meu trabalho, do bem e do objetivo comum. A estratégia que delineamos, estamos a cumprir, a responsabilidade é do treinador e dos liderados, neste caso os capitães, fazê-la cumprir dentro de campo. É isso que eu controlo, então é aí que eu vou gastar a minha energia e a minha atenção. E termino como comecei, sabendo que todos nós que estamos aqui dentro, o que conta no final são os resultados. Isto é naquilo que eu acredito. Lisandro, eu posso fazer uma última pergunta? Está aqui no relógio, falta tão pouquinho. Estamos aqui, ó, ficou amarelo até. Na verdade, está amarelo. Ih, agora danou-se. É uma última frase que eu achei muito interessante que eu li do Abel.
que é o seguinte, assim, como eu já conheço o Bernardinho há algum tempo, eu sei que ele mais ou menos fala disso também, que é o seguinte: a sua mente atua ou mente? Isso serve para a vida da gente, para a gente parar para pensar na vida da gente, né? Sua Se a mente nossa- atua ou ela mente? Pois é. Boa. Como é que lidar com... Porque a mente é perigosa, a mente gosta de criar algumas mentiras. Como é que vocês trabalham quando vocês estão olhando para os jogadores e olhando para si? Quando a sua mente mente para você, o que você faz? E mente. Eu vou-vos falar de duas situações. Uma enquanto treinador. Eu acho que em treinador a minha mente atua, tem que ser racional, tem que arranjar soluções para os problemas, tem que ser cirúrgico, tem que ser estratégico, tem que ser frio. Mas eu posso-vos contar uma experiência e vou-vos dizer duas. Eu com 25 anos, eu era impossível eu conseguir falar para 10 pessoas à minha frente. Eu tinha vergonha de falar para 10 pessoas à minha frente. Hoje tenho 44 e eu com 25, se me dissessem que eu com 44 está com uma plateia desta, eu dizia, é mentira, eu não consigo. Os nossos maiores sabotadores somos nós mesmos. O maior adversário que nós temos, a experiência diz-me que está dentro de nós. Eu com 25 anos como jogador, tive um treinador que chegou à minha beira e disse-me assim, tu és muito melhor jogador do que aquilo que tu pensas. Ainda hoje eu faço perguntas retóricas aos meus jogadores. Pergunto para deixar no ar, para obrigá-los a pensar. E eu quando cheguei a casa, ele disse, eu sou muito melhor jogador do que aquilo que eu penso. O que é que isto quer dizer para mim? Que eu próprio me estava a sabotar, que eu próprio achava que não era suficientemente bom para poder ser melhor ainda. Eu próprio era o meu próprio sabotador. Foi das maiores lições de vida que eu tive. Eu mentia a mim mesmo. Eu próprio era o meu sabotador. Portanto, eu acredito nas duas. Acredito numa mente capaz de atuar e acredito numa mente que nos possa sabotar a nós próprios. Seja homem, seja mulher, seja de que género ou raça for. E volto a repetir, o maior adversário, muitas vezes, está dentro de cada um de nós. Eu acho que cada vez mais essa questão de autoconhecimento, né, você entender um pouco mais, cabe a nós muitas vezes, como treinadores, né, fazê-los crer que eles são melhores do que eles pensam que são. Tentar de alguma forma lutar contra os sabotadores que estão dentro deles, mas isso depende muito de um processo de reflexão própria, de autoconhecimento, por isso fala-se tanto disso. Eu só quero colocar aqui, deixar uma reflexão para as pessoas, nós que lidamos muitas vezes com jovens, novas gerações. A questão da saúde emocional, das questões da saúde mental, hoje uma Simone Biles não consegue competir numa Olimpíada, cercada de todo aquele aparato, a maior atleta, isso nos faz refletir sobre essa questão tão importante, tão grave. O que eu não gostaria é que se tornasse uma discussão meio que rasa. Quem é que nunca acordou num dia um pouco menos animado, um pouco menos... Todos nós já tivemos, isso não quer dizer que você esteja, às vezes me preocupo com esse excesso e que eventualmente a cobrança possa gerar qualquer coisa, não, peraí que se pode abalar e fazer. Temos que entender que equilíbrio é esse, como é que isso aí atua ou não. Tem uma história, para encerrar, uma história aqui, sobre essa pressão, uma história do Shaquille O'Neal, grande jogador de basquetebol, literalmente grande, um gigante, né? Ele muito jovem, fecha um contrato com Magic e tal, e vai jogar um jogo em Nova York, e ele sente a pressão e ele não consegue atuar bem. E o padrasto dele, que foi meio que o pai responsável pela criação dele, um cara muito duro, muito rígido, ele liga para o pai, pô, joguei muito mal, eu sucumbi à pressão e tal, ou seja, os sabotadores tiraram dele a capacidade de atuar. Muito difícil lidar com essa pressão e tal, então começou a alimentar aquela outra dificuldade que ele estava enfrentando. Então, se arruma que eu vou passar aí para pegar você. Ele estava em Nova York, e o padrasto foi buscá-lo no hotel, levou ele de madrugada, 5 da manhã, pronto, que eu vou pegar você. Ainda à noite, quase clareando o dia, ele para a parte de uma ponte, onde havia uma família dormindo embaixo da ponte, né, sem um lar, estava dormindo numa barraca. Daqui a pouco, o dia começa a clarear, sai o pai, sai um homem da barraca. E ele fala, isso é pressão. Ele não sabe se ele vai se alimentar. Depois sai a esposa com 2 filhos. Isso é pressão, não aquilo que você vive lá. Acaba que os sabotadores
enfrente o que você tem que enfrentar, faça o seu melhor. Porque isso aqui é pressão, não aquilo que você vive lá na quadra. Então, quando você encontra pessoas que realmente entendem, sabem dimensionar isso e colocar os sabotadores os seus, né, lidar com esses sabotadores, porque performance é o resultado de potencial menos interferências. Se o seu potencial, que o treinador via em você, ele é prejudicado por interferência dos seus sabotadores, você vai ser menos daquilo que você pode ser. Então, trabalhar para que a gente possa minimizar as vozes dos sabotadores da nossa mente e fazer o nosso melhor. Lembre-se, cada um de nós só pode fazer uma coisa, que é a nossa parte da melhor maneira possível. O que a gente não controla é ruído externo. É ruído externo. Não deixem que isso condicione o desempenho de vocês. Pessoal, Pode falar, meu. Já acabou? claro. Por favor. Fazer um agradecimento. Claro, eu queria só pedir um último comentário de vocês, tá? Que era o seguinte. A gente falou muito sobre liderança, tá? E acho que vocês devem ser, dois dos maiores exemplos de liderança de alta performance no país. E tem muita gente aqui que é líder, ou já é líder, ou vai começar a liderar times. De uma forma sucinta, que tipo de conselho vocês podem dar para quem está na trajetória de liderança de dois exemplos de líderes aí? Rápido. Comunicar, delegar e, para mim, a mais importante de todas, cuidar. Comunicar, delegar, e eu falo para quem trabalha com equipas, e cuidar. E para mim cuidar é o melhor, é as relações humanas. Eu tenho que cuidar dos meus. Eu tenho que cuidar daqueles que me fazem ganhar. Cuidar. E há uma quarta, que é a forma com que eu lido com as redes sociais e com a comunicação. Comunicar não é só para dentro, é comunicar para dentro e para fora. Acho que acaba por ser aos novos líderes e quem é figura pública e quem se expõe. Hoje, a estratégia que eu tenho que ter para a minha equipa e para os meus jogadores, nunca pensei nisso, mas eu tenho que me habituar a que a minha comunicação para fora tenha que ser estratégica também. Não é assim que eu gosto de ser, eu gosto de ser genuíno, mas para os novos líderes tem muito a ver com isto. A comunicação interna e externa, okay? Delegar, às vezes os líderes têm medo de delegar. Quem não delega porque não tem segurança em ele próprio. Delegar, se eu não sou psicólogo, se eu não tenho esta capacidade, eu delego a alguém. Delegar. E a outra é cuidar. Cuidar do outro, cuidar do próximo. Cuidar. É o que eu tenho para dizer. E se me permite só, porque nós já vamos fechar isto, eu devia ter começado, eu disse-vos que o amador aqui era eu. Eu gostaria de agradecer à XP. É um prazer, um privilégio, uma honra poder estar num evento desta dimensão e também acompanhado aqui, não só por nós, mas por os outros oradores. Foi uma experiência espetacular. Eu acho que a XP foi realmente muito generosa comigo com o cachê, porque realmente foi um cachê muito grande, não estava à espera, mas também quero... Posso ser sincero, vocês habituaram-se a que eu seja sincero, mas também quero que saibam que todo o cachê que eu vou receber aqui vai ser doado para a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Eu vou só inverter um pouco a ordem do que o Abel disse. Eu falei, a primeira coisa é cuidar. Cuidem dos seus. Você cobra, você erra, você acerta, mas se a pessoa se sente cuidado, você para ela é um líder que cuida dela. E dê o exemplo. Não há liderança consistente que dure com o tempo que não seja pelo exemplo. Né? Aquilo que você diz, você faz. Aquilo que você prega, você executa da mesma maneira. Então, seja um exemplo, cuide das pessoas e comuniquem-se. Ouçam as pessoas. Se você não ouvi-las, em algum momento elas não terão nada a dizer para vocês. Porque ele não se importa. As pessoas deixam de se comunicar com vocês por dois motivos. Ou porque elas não têm nada a dizer, ou porque elas acham que você não se importa. E se você não realmente se importar, elas vão deixar de ser. Empoderar as pessoas. Uma história final do Serginho que teve aqui, eu não sei se ele contou.
Me perguntaram um dia qual foi o jogo mais tenso da sua carreira. Eu falei, tenso? Eu sou tão tranquilo, não lembro de jogo tenso nenhum. Mas enfim, um jogo tenso. Jogo contra a França no Rio de Janeiro, na Olimpíada. Quem perdesse aquela partida voltaria para casa em 9º lugar. Quem ganhasse continua lutando por uma medalha. Na véspera dessa partida, o Escadinha, um dos nossos líderes, falou, patrão, me chamou de patrão. Eu tinha vários apelidos, né? Patrão, professor, paranoico, enfim, vários apelidos. E ele falou, patrão, posso falar com os jogadores? Falou, são seus? E ele falou assim, rapaziada, já estiveram numa UTI, numa CTI? A garotada, não. Então, meu filho esteve na UTI, entre a vida e a morte. É assim que eu me sinto hoje. Se nós perdemos amanhã, eu morro. Esportivamente falando, acabava a carreira dele na seleção. Eu vou voltar para casa sem uma medalha num caixão. Acabou. Eu dependo de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem. Um líder conclamando os jovens a lutarem por uma nova causa, que era a sobrevivência de uma pessoa importante. Líderes que engajam as pessoas em torno de um propósito diferente. Sobrevivemos, ganhamos a medalha, mas certamente sem lideranças como ele não teríamos chegado onde chegamos. Então, liderem, cuidem das pessoas e deem um exemplo. Obrigado, pessoal. Olha, eu quero dizer que eu não ganhei esse cachê todo, mas que eu vou só para compartilhar muita coisa. Mas estou muito feliz de estar com o Abel aqui, um prazer enorme. Obrigado a todos aí, valeu, obrigado. É isso, senhoras e senhores. Abel Ferreira, Bernardinho, muito obrigada. Lisandro, que espetáculo. Muito bom. Meu amor, eu sou... São botafoguenses? São todos botafoguenses? Gente, boa noite para vocês. Como se fala no esporte...